Bom, vamos direto aqui para a entrevista aqui com o Emerson Wesley Dias, que ele está trazendo o novo livro, O Inédito Viável em Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Conversa agora com o escritor e também consultor, coach Emerson Wesley Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Emerson, você lançou esse livro esta semana. Sim. Né? O Inédito Viável em Finanças Pessoais. Agora, antes de mais nada, dinheiro caro, filosofia barata. Dá uma explicada melhor aqui nessa expressão. Bom, surgiu, né? Esse é o terceiro livro do Inédito Viável e eu estou compilando vários assuntos debaixo, né, desse termo Inédito Viável. Uhum. E eu queria escrever alguma coisa que falasse sobre dinheiro, né? Sempre é um tema muito importante. Eu já fiz algumas palestras sobre o tema. Inclusive era uma das questões que eu pensava, né, quando eu estava repensando carreira. Era um dos pontos que eu poderia seguir, enfim. Porque eu sempre estudei muito sobre educação financeira, ou como se dizia no passado, finanças pessoais, né? Hoje que ganhou mais importância o termo educação financeira. E aí, quando você vê, né, as pessoas falando sobre dinheiro, geralmente são aquelas dicas milagrosas, né, que tentam dizer que você vai ficar rico se você seguir uma cartilha e tal. E eu nunca, primeiro, acreditei nisso, né? E segundo, nunca vi muitas provas de que isso seja verdade, né? Então, para mim, isso na realidade sempre foi muito filosofia barata. E o dinheiro caro, na realidade, né, acho que o dinheiro de fato é muito caro, porque primeiro ele é escasso, ele não está na mão de todo mundo, ele está muito concentrado. E segundo, que é muito difícil você alcançá-lo. E mesmo quem tem, também é difícil mantê-lo. Não é uma coisa simples, né? Então, o dinheiro tem esse adjetivo de ser caro, ser difícil, ser escasso, ser complicado de lidar. Mas o que não falta é filosofia barata, o que não falta são dicas das pessoas para que você... É igual mais ou menos como fazer dieta, né? Todo mundo tem uma dica para fazer dieta, inclusive quem é obeso, né? Então, essa coisa de dar dicas, e hoje é muito comum nas redes sociais, né? As pessoas, 5 dicas para isso, 10 dicas para aquilo. E na realidade essas dicas não valem de nada, né? Inclusive, uma das inspirações foi porque eu li um artigo que falava sobre 9 dicas infalíveis para você vender. E eu fiz o teste, né? Vou aplicar aqui nesse cliente, nesse potencial cliente, essas 9 dicas à risca. Eu fiz lá um checklist das 9 dicas e fiz os 9 passos com o cliente. Ele não comprou o meu produto. Então, ou seja, essas 10 dicas, 5 dicas, que as pessoas parece que tem um pouco aí de preguiça de ler livros, então elas ficam procurando esses e-books, essas coisas que são rapidinhas, né? Agora, você diz aqui, por exemplo, 3 regras para ficar rico. Sim, tá no livro. Certo. Então, se eu seguir essas 3 regras, eu vou ficar rico. Essas 3 dicas são infalíveis. Essas vão fazer você ficar rico. Então, vamos lá. E com exclusividade para os nossos ouvintes aqui do Radar Paulista, as 3 dicas para ficar rico. Bom, primeira regra para você ficar rico. Anota aí, Juca Felizmino, ó, anota aí no caderninho, hein? Primeira dica para ficar rico: gaste menos do que você ganha. Essa é a primeira regra, tá? Então se eu ganho, por exemplo, R$1.000 por mês, isso, eu tenho que gastar até 900, por exemplo. Até 900, exatamente. Gastar menos do que você ganha. Certo. Nessa conta vai sobrar 100, certo? Certo. Então, já começou a ficar rico. Tá. Qual que é a segunda dica infalível para você ficar rico? Aumentar a sua renda. Então se eu ganho 1.000... passa a ganhar 1.200, continua gastando menos 900, porque afinal de contas a regra 1 tem que prevalecer, você passa a ter agora 300 sobrando. Entendi. E a regra 3 é a regra fundamental. Qual é a regra 3? Combine a regra 1 com a regra 2. Tá certo. Não é? Não tem. Infalível. Não tem pra onde fugir, né? Ô Juca Felizmino, segue essa regra, agora, essas 3 regras. Agora, quanto tempo? Porque aqui está escrito ainda na sequência. E deixe o tempo passar. Exatamente. Qual é esse tempo? Porque assim, se eu começar hoje, certo, a fazer, você acha que em quanto tempo eu vou alcançar aí essa riqueza? Aí você vai precisar pensar o seguinte, que é o que está lá no meu primeiro livro, que é O Inédito Viável. Tá. Né? Você vai primeiro definir o que é ficar rico para você.
Porque quando eu digo para você, olha, você pode ser considerado rico com 10 mil reais, ou com 1 milhão de reais, ou com 100 milhões de reais. Você vai ter que definir o que é ficar rico para você. Se eu achar, né, se eu definir para mim que ficar rico é ter 10 mil reais, é só fazer a conta. 300 reais por mês, em quanto tempo eu conseguirei juntar 10 mil reais? Se eu falar, não, ficar rico para mim é ter 100 mil ou 1 milhão, eu só preciso fazer a conta de quanto tempo vai demorar para eu, com 300 reais mensais, chegar lá. No valor. Mas o que eu quero dizer é que é fundamental que você tenha objetivos financeiros claros para depois você dizer o que é ficar rico. Porque ficar rico é um conceito muito relativo. E por ser relativo, cada um vai ter uma medida. E ao ter cada uma medida, não se aplicam essas fórmulas que as pessoas distribuem pela internet aí de 9 dicas, 5 dicas. É tudo filosofia barata isso. Então o livro provoca esse tipo de reflexão. E está amarrado a isso. Eu não digo que seja o dinheiro caro, eu não digo que ele é impossível, eu digo que ele é caro. Difícil, bastante complicado, mas nunca é impossível. Agora, ô Emerson, você que é um estudioso da área e tal, por que a nossa vida está pautada no dinheiro? Sim. Bom, o dinheiro, por definição, ele é um meio de se conseguir algo, ele não é um fim. Por ser um meio, ele é uma coisa inventada pelo homem, que é uma coisa que eu trago aí no livro também um pouco da história do dinheiro, como é que surgiu. Bom, no passado, como não existia dinheiro, as pessoas trocavam as coisas. Então, por exemplo, imagina que eu tinha lá... o livro é resumido porque não dá para trazer aqui, né, milhões de anos de evolução. Mas a Revolução Agrícola, que começou há 12 mil anos atrás, ela deu a possibilidade do homem fazer o seguinte: bom, eu consigo plantar aqui um pé de maçã, e você planta na sua casa um pé de pera. Bom, eu gosto de maçã, planto maçã, mas comer uma pera de vez em quando também é legal. Então eu vou lá e falo: Renato, eu te dou aqui uma maçã, você me dá uma pera. Bacana. Funciona dessa forma. Só que à medida do tempo, eu posso achar o seguinte, que a minha maçã, ela vale mais que a sua pera, porque a minha maçã, ela é mais polida, ela é mais avermelhada, ela é maior, né? Ela demora mais tempo para ser cultivada, e eu começo a dar preço à minha maçã. Então, Renato, a minha maçã vale 2 peras, não é só uma maçã. E aí você pode achar que está certo ou que está errado, né? Também tem a questão da vontade. Você pode aceitar: eu não aguento mais comer pera, então eu vou pagar mais para comer maçãs. Então isso é natural do ser humano. Só que eu preciso achar um padrão de medida que funcione e seja justo. Por que a minha maçã vale 2 peras? Então, na busca de achar uma unidade de valor monetária, se inventou o dinheiro para facilitar a vida das pessoas. No começo, você trocava sal. Por quê? Porque o sal era muito importante para a conservação dos alimentos. Só que o sal era escasso. Onde existia sal? Nas regiões marítimas, nas praias. Então, era difícil conseguir o sal. Então, as pessoas conseguiam sal e trocavam o sal por outras coisas. Com o tempo, você foi criando um padrão monetário e começou-se a valorizar as coisas. Ou seja, o próprio homem inventou o dinheiro. E por o homem ter inventado o dinheiro não é uma coisa natural. É uma coisa inventada. Inventada para suprir coisas naturais, por exemplo, a fome, por exemplo, a sede, né? Essas coisas são naturais. E difícil também de se conseguir, né? Pelo menos, quer dizer, as pessoas trabalham às vezes a vida inteira para comprar às vezes uma casa. Correto. Né? Quer dizer, é uma coisa difícil. Muito se a gente difícil. Não é, olha, com 20 anos de idade eu comprei minha casa. Hora ou outra isso acontece, mas não é a média. Não é a regra. Não é a regra. Por que isso? Por que é tão difícil o dinheiro chegar até as pessoas? Sim, porque você tem duas situações aí que eu explico no livro, que é o seguinte: primeiro você tem as condições que são internas e depois as externas, né? As externas são: o dinheiro, ele é concentrado na mão de poucas pessoas. Você sabe que a estatística mundial diz o seguinte, que 99% da renda mundial, do patrimônio mundial, está na mão de 1% da população. Sobra então, olha que conta maluca, né? Sobra então 1% do dinheiro para ser dividido por 99% da população. Ou seja, ele é escasso, está na mão de poucas pessoas. Existe uma concentração. Você sabe que dinheiro chama dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo fazer, porque mais eu consigo comprar, investir e fazê-lo render. Quanto mais eu concentro, mais eu jogo as outras pessoas para a falta dele. Então, esses são os fatores externos, que são explicados ao longo da história por
questões de poder, por questões de ficção. Você sabe que muitas religiões, né, pregaram aí que o acúmulo é uma coisa pecaminosa, então você afasta a pessoa também da condição de lutar. Então, o ser humano é o único capaz de criar ficção. Um boi, uma vaca, um javali não tem ficção, né? Eles não se reúnem numa assembleia para eleger um deputado, um deputado votar uma lei, né? Então, o homem, por ser o único ser capaz de criar ficção, ele vai criando essas coisas ao longo da história. Então, o primeiro ponto são os fatores externos. Ele é raro. O segundo ponto é o fator interno, que é o fator interno que tem a ver com as emoções. Muitas pessoas chegam no final da vida, de fato, sem condições de manter uma vida digna por falta de dinheiro. Agora, quanto da vida dele foi tomada decisões ruins, desfavoráveis a ele no que tange a dinheiro, pelas próprias emoções? Não é raro você ver, por exemplo, jogador de futebol que foi um astro, foi, né, uma pessoa muito rica e ao final da vida ficou na miséria, pobre. Aí você pergunta... E como... justamente... Você ia falar... Por quê? Porque as emoções dele, muitas vezes, fizeram com que ele perdesse mais dinheiro do que ele ganhasse. E a minha pergunta vai ao encontro disso. Quer dizer, como você trabalhar com o dinheiro de maneira que você consiga traduzir também isso em qualidade de vida? E aqui você tem até um item aqui que você chama de a visão materialista da felicidade. Sim. Por que acontece? Você tinha perguntado, né? Por que é tão difícil, né? E por que a gente dá muito valor? Porque o dinheiro facilita você comprar as coisas que são, né, ditas como coisas de prazer ou como coisas importantes. Por exemplo, você chegar num restaurante com um carro importado, último tipo, você pode ter certeza que as pessoas vão abrir as portas do restaurante para você. Mesmo que este carro tenha sido comprado com dinheiro ilícito. Mas você chega lá e você vai ser bem recebido. Se você com o seu terninho... Até porque a pessoa não sabe lá que é ilícito. Exatamente. Se você chegar lá com o seu Fusquinha ano 82 comprado com o suor do seu rosto, honestamente, pago em dia, e um pouquinho com uma roupa mais simples, você vai ser tratado de uma outra forma. Então o que significa dizer? Que o mundo deu valor a questão do acúmulo financeiro e esqueceu um pouco do ser humano. Então isso foi criado ao longo da história, não é uma coisa que surgiu ontem, isso aí são anos e anos pensando dessa forma. Então aquele que tem mais capital, que tem mais condição, vai ser tratado melhor, mesmo que muitas vezes esse acúmulo tenha sido de forma ilícita. Tá. Então o ser humano valorizou mais o dinheiro do que outras coisas. Tem um item aqui que você trata, por exemplo, somos seres sociais, gostamos de pertencer, correto. Ou seja... Você está falando aí do cara que vai e compra um carro último tipo, e às vezes ele está realmente dentro de um cenário, inclusive social, diferenciado. Este pertencer tem a ver também com esse poder? Tem. Por exemplo, e por que isso tem a ver? Isso te responde, inclusive, a pergunta anterior, né? Nós somos seres sociais, gostamos de pertencer. Aristóteles já falava isso, qualquer pensador falava sobre isso. Quando eu quero pertencer, o que acontece, Renato? Olha... Todo o prédio foi para Disney. Nossa, todo mundo está indo para Disney. Aí eu penso, eu tenho condições de ir para Disney? Eu não tenho condições. Mas eu tenho que ir porque todo mundo foi. O que eu faço? Eu vou lá e me endivido para poder ir para Disney também, porque todo mundo foi. Só que eu esqueço muitas vezes que essa amostragem que eu estou considerando é pequena. Na realidade é da minha cabeça. O prédio tem 300 pessoas. Você conhece 5 que foram. 5 sobre 300 é uma quantidade muito pequena, mas na sua cabeça todo mundo foi. Então, quando você fala, todo mundo foi, eu também quero ir, você está querendo pertencer, você não quer ser diferente. A mesma lógica é aplicada, tá todo mundo usando a camisa que tem um A e um F, também eu quero essa camisa, porque está todo mundo usando. Está todo mundo comprando o carro na cor X, está todo mundo frequentando o restaurante Y. Então, quando você pensa que você quer pertencer ao seu grupo social, muitas vezes você toma uma decisão financeira que lhe é prejudicial, mas você quer sustentar, pertencer àquela organização, ou aquele grupo de pessoas. E aí que está. Quando você toma uma decisão desse sentido e não tem a condição financeira, você se afunda, mas você preserva, né, essa coisa do pertencer. Ou seja, a emoção te prejudica na tua relação com o dinheiro e te faz gastar mais dinheiro do que você teria para gastar. Agora, uma outra coisa aqui, por exemplo... as pessoas que têm mais dinheiro são as que fazem as melhores estratégias, elas pensam demais em dinheiro, ou tem aqueles casos também de pessoas que ganham dinheiro, muitas vezes porque é inteligente, ganha com uma certa facilidade. Como é que é essa relação do planejamento e do pensar em dinheiro, já que você tem aqui um item, por exemplo, que você fala por que é importante pensar nisso? Sim. O que acontece? A pessoa que tem dinheiro, geralmente ela tem mais acesso.
Então, por exemplo, a pessoa que tem dinheiro, ela consegue contratar um consultor de investimentos que vai ajudá-la, por exemplo, a fugir daquela velha aplicação que um gerente de banco te oferece. E aquela aplicação nem sempre ela é boa para você. Às vezes nas maioria das vezes ela é boa para o banco, mas para você nem sempre ela é. A pessoa que tem mais acesso, ela pode consultar um consultor particular, ela vai fazer mais viagens, ela vai ver outras modalidades de financiamento, ela vai ver outras possibilidades de aplicar o dinheiro. Ela pode muitas vezes diversificar esse portfólio, então vou comprar terreno, vou comprar casa, vou comprar ações de uma empresa, vou aplicar um pouco num fundo, vou comprar ouro, sei lá, vou fazer um monte de estratégias diferentes. A pessoa que não tem, ela está limitada naquela quantidade de recursos. E ao ser limitada na quantidade de recursos, ela não tem tanto acesso a tantas estratégias, porque ela fica muito presa o Brasil, o que mais o pessoal usa é caderneta de poupança. E a caderneta de poupança, pelo que eu vi aí, no último mês, foi um mês que deu acima da inflação depois de muitos anos. Mas as pessoas aplicam na caderneta. Um dos piores lugares para você colocar seu dinheiro. Então, quando você tem mais acesso, você passa a ter mais possibilidades. O que não quer dizer que isso se efetive na prática. Porque muita gente também que tem dinheiro, depois perde tudo. Por quê? Apostas erradas em coisas erradas. O Emerson Fittipaldi aí estava na mídia recentemente. Um cara que foi campeão mundial, que tem o patrimônio que ele tem, estava com dificuldade financeira. Por quê? Apostou em novas formas de produzir, acho que cana-de-açúcar, uma coisa assim, deu errado, gastou muito dinheiro, depois acho que caiu os patrocínios que ele tinha, enfim, foram várias decisões que foram sendo tomadas e foram erradas do ponto de vista de retorno financeiro. Você chama isso de cérebro que pensa de forma dramática e não estatística? Isso. Por exemplo, Renato, olha só um exemplo disso daí. Se eu falar para você assim, olha, na esquina da sua casa estão assaltando o pessoal lá no final da tarde. Qual que vai ser a sua reação quando você sair daqui hoje? Desviar o caminho, ou então ir rápido para chegar antes deles. É isso. Algumas estratégias aí que eu vou ter que montar. Você vai querer fugir. No entanto, se eu falar para você que estatisticamente é mais difícil você ser assaltado, porque tem um fluxo grande de pessoas que passa por ali, provavelmente as pessoas já avisaram a polícia, os ladrões já não estão mais ali, mas você vai ficar esperto. Mas estatisticamente é mais fácil você morrer por uma doença adquirida por um mau hábito de consumo do que num assalto na esquina da sua casa. Ou seja, aquela margarina pesada, aquele bacon pesado, aquela alimentação ruim que a gente tem no dia a dia, a gente não corrige. Mas estatisticamente ela te mata mais do que o assalto que, ao acontecer, gera-se uma grande comoção, gera-se um grande noticiário. O nosso cérebro pensa de forma gramática. Mexeu com medo, a gente fica alerta, e não de forma estatística. Mas se eu pesar a estatística, a chance de eu morrer com uma doença que eu adquiri pelo meu próprio mau hábito de consumo alimentar é muito maior do que morrer. E qual é a relação aí com o dinheiro neste caso? Por exemplo, quando você pensa assim, eu tenho um seguro de vida, quando eu bati o carro, aí eu penso o seguinte, bom, você tem seguro do carro? Ah, eu tenho seguro do carro. Então você está protegido pelo carro. Mas e seguro de vida? Geralmente você não tem. Ah, mas e se você falecesse num acidente? Como é que ficaria a sua família? Então o que você pensa? Estatisticamente rouba-se muito carro, então eu vou lá e faço seguro do meu carro, porque a chance de eu ser roubado é grande. Só que o estrago que vai acontecer, a perda de um carro na minha vida, é infinitamente menor do que a perda na minha própria vida, que sou, né, o provedor da minha família. Então eu penso de forma estatística, porque a chance de eu morrer estatisticamente é menor do que eu ser roubado de carro, né? De forma gramática, né? Mas eu não penso de forma estatística. Estatisticamente é mais fácil eu sofrer um acidente e ter problemas financeiros por conta dele, mas eu fico pensando no carro, não na minha própria vida. Então, penso de forma gramática, eu penso que eu posso ser assaltado, eu penso que eu posso correr um risco aí porque não uso o cinto de segurança, mas eu penso de forma gramática, mas estatisticamente, quando eu olho as estatísticas, morre mais gente por doença adquirida de alimentação do que outra coisa. Agora, como corrigir todas essas distorções, Emerson? Você tem que falar isso em 1 minuto, porque a gente vai encerrar. 1 minuto para dar um toque aqui para os nossos ouvintes de como corrigir. Primeiro, compre o livro Inédito Viável, Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Sobrou mais tempo? Tem 30 segundos. Bom, o resto do tempo eu posso dizer para você o seguinte: investigue as suas próprias emoções, faça um diagnóstico da sua condição financeira e depois liga pra gente.
Tá certo. E liga onde? Liga aqui, você pode ligar no WhatsApp São Paulo 9898409690 ou acessa lá o nosso site www.oineditoviável.com.br. Tá certo, Emerson Wesley Dias, agradeço demais sua presença aqui, inclusive com transmissão ao vivo aqui pelo Facebook.